Trazer um outro assunto que é importante, principalmente agora nessa reta final do ano, certo? Família reunida, ceia de Natal, comilança. Um homem foi internado na UTI depois de se engasgar com um pedaço de frango. Essa história aconteceu em Maringá. Nós vamos contar tudo numa reportagem e tem também uma orientação, porque sabe aquela manobra de desengasgo? Ela teve alteração, o método, a forma mudou. A reportagem te conta mais. Casos de engasgo podem evoluir para situações graves em segundos. Foi o que aconteceu em uma situação recente. Um senhor precisou de uma cirurgia depois que um pedaço de frango foi parar na via aérea. Nesse caso, aquela quantidade de resíduo poderia já estar numa situação que nós não conseguiríamos reverter, mas conseguimos estar no hospital, caso delicado, mas vamos torcer para que ele evolua bem. No Brasil, em média, de 2 a 3 mil pessoas morrem por engasgo por ano. No caso das crianças, o número preocupa. Foram 319 mortes na faixa de 0 a 4 anos em 2023, quase 40% a mais que em 2020. Em outubro, um recém-nascido foi salvo em Umuarama por policiais militares depois de se engasgar. Nas imagens dá para ver o desespero dos pais. A ação rápida da família e o socorro do SAMU salvaram a vida dele. Entre as causas mais comuns de engasgo estão a obstrução das vias aéreas por alimentos e a aspiração de objetos pequenos, sendo uma das principais causas de morte, principalmente em crianças. E entre os idosos acima de 65 anos, o risco também é alto. Nós precisamos trabalhar aqui com vocês a questão da prevenção. Pedaços de alimentos pequenos, comer uma boa postura, não falar e comer ao mesmo tempo, abusos alcoólicos e alimentação, nós temos essa relação também que altera o reflexo de deglutição. E em situações especiais, pacientes idosos, pacientes que têm algum déficit por alguma doença senil, isso é muito importante que tenham a assistência sempre de alguém ao lado. Saber como agir nessas situações pode salvar vidas. O recomendado é acionar o Corpo de Bombeiros ou o SAMU o mais rápido possível, nos números 192 e 193. E agora a Associação Americana do Coração também alterou as diretrizes para manobras em casos de engasgos, tanto para crianças, bebês, adultos ou idosos, para melhorar a eficácia dos procedimentos e reduzir os riscos. Estudos mostram que as pancadas nas costas utilizadas na manobra podem ajudar a deslocar o objeto antes mesmo das compressões abdominais, aumentando as chances de sucesso no desengasgo. Vou demonstrar o que fazer na criança maior, usando o manequim bebê, e depois eu explico como realmente a gente vai fazer no bebê. Nessa região interescapular, você vai fazer 5 tapas. E aí, seguido, a gente pode fazer a manobra abdominal, que é aquela que você vai localizar o umbigo, uma mão fechada e a outra sobreposta, que você vai fazer a manobra, 5 manobras também, para fazer essa desobstrução. Agora a gente vai explicar no manequim adequado, para um bebê menor de 1 ano, bem pequenininho, como que vai ser a realização das manobras. Então a gente vai segurar numa posição da mesma forma, favorecendo a gravidade para que tenha uma melhor expulsão, maior pressão dentro da caixa torácica para expulsar esse objeto que está impedindo o paciente de respirar. Então a gente vai localizar os ombros, as escápulas e entre as escápulas na região interescapular que a gente vai pressionar os golpes. E agora fazer 5 manobras frontais entre os mamilos, no meio do ossinho que o bebê tem aqui no meio do tórax. Então pode aplicar os 5 golpes e aí mantenha aquela sequência. Para aplicar os golpes dorsais no adulto, como que a gente vai fazer? Então você vai se posicionar atrás do paciente, pode erguer os braços. Então com a minha mão não dominante, eu vou passar aqui por debaixo da axila dela, pode baixar aqui e segurar o ombro para ter uma maior firmeza do corpo dela. E aí na mesma região que a gente já conversou da criança e do bebê, então entre os 2 ombros, entre as 2 escápulas, é onde a gente vai realizar os tapas dorsais, tá bom? Então aplica os 5 golpes com força
Aí a gente pode continuar realizando aquela manobra abdominal que a gente já é mais conhecida, né? Então, localiza o umbigo, fecha o punho, acima do umbigo e abaixo da onde termina a parte óssea do osso do tórax. A outra mão aberta, você vai fazer os 5 golpes para também aumentar a pressão na caixa torácica e fazer com que o ar que ainda está no pulmão jogue esse corpo estranho para fora.